Que foi? Amor, teve a tarde inteira pra ir lá, amorzinho. Por que que tu tava me Como é que é esperando? aberto, ô, Jonatas? Ah, perdão. Desculpa, gente. Não, só por não vazar tua conversa aí. Por nada, mano. Meu demônio. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Boa professor. tarde, professor. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Mais uma sexta-feira, semana longa, o mês está terminando. Pois é, né, professor? verdade. Última de abril. É, a última sexta-feira de abril. Metade do semestre já foi. Pois é. A gente ainda vai ter agora com esse AD, ainda tem um chorinho a mais ainda em julho, né? Uma semaninha a mais para G2, né? É, não, tem que aproveitar até o último minuto, né, Pedro? Professor, até antes de começar a G2 a gente vai, né? A ideia é não passar da data de início da G2. Mas se for preciso, né, tá, deixa ela lá reservada. Lá. É o backup, né? Tá para emergência lá. É isso aí. Mas, não, mas falando sério, né, já estamos na metade do semestre e eu notei assim que, até conversando com alguns colegas, né, de professores que também estão trabalhando nesse formato, assim que, bom, vocês devem ter notado, né, que o número de alunos que está conseguindo acompanhar as aulas online aqui diminuiu, né, comparando com o início do semestre. Acho que o pessoal vai cansando e não consegue acompanhar todas as aulas. Eu acho que deve ser bem difícil mesmo. A gente vai sendo sobrecarregado, né? Agora mesmo o senhor vai dar o trabalho dia 12, só que junto com o seu eu tenho mais 4 ou 5, Sim, então vai ser bem complicado. alguns alunos, na outra turma que eu tenho de numérico, o pessoal disse, teve uma noite que só tinha uma aluna assistindo aí. No outro dia eu conversei, o que aconteceu? Professor, estamos cheio de trabalho para entregar e daí vai administrando, né? A gente vai jogando com o que tem, né? Não adianta.
Fora que tem ansiedade, né, professor? Tem muito aluno. Eu, por exemplo, sou muito ansioso com aula online, porque ficar em casa é bem difícil para mim. Daí o pessoal Ah, começa muito motivado e vai desistindo. Põe todo o gás assim, nas primeiras 4 semanas de aula e depois pois não é, há vontade nenhuma de entrar na aula. Ou fica procrastinando, é. atrasa um trabalho, vira uma bola de neve e não vai mais. Fica uma coisa rotineira e acaba desanimando um pouco, né? Mas tem que encontrar forças, tem que pensar no seguinte, que embora seja, né, uma coisa que realmente requer muita energia, tem que pensar que, apesar de todos os problemas, pelo menos, né, vocês estão tendo a oportunidade de seguir estudando, né? Então não ficou interrompido, né? Mas realmente eu sei que tem que ter uma certa disciplina, assim, né, para conseguir acompanhar. Deixar enrolar, se deixar acumular, se perde, né? Pois é. Aí atrasa um trabalho, já vai pro outro, já atrasado, e quando vê, já tá todo enrolado com 50 trabalhos atrasados em um monte de cadeira, não sabe onde começar. Sim, por exemplo, se tu deixa de assistir 2, 3 aulas, tu tem que assistir depois todos os vídeos e não é a mesma coisa, eu acho, né? Não sei qual é a opinião de vocês do que assistir, ainda que à distância, mas pelo menos assistindo na hora que a gente fala aqui, que os professores estão dando aula. Eu acho que é mais difícil de entender. Mas é que na hora, assistindo na hora, já se tem a dúvida, já pergunta, né? O problema de ficar assistindo os vídeos depois é que só no próximo encontro vai ter a oportunidade, e se a disciplina é 2 créditos, piorou. Sim, é verdade. Tipo, eu que sou da física, eu lido bastante com dedução de equação, então, tipo, são contas longas, né? Porque tem que ter toda a lógica e depois nem sempre tu consegue ficar pegando a atenção de tudo, né? Esse é o lado bom para mim do EAD, né? Eu gosto bastante disso, que tu pode rever toda a dedução de novo, né? Na aula, às vezes, se tu não escreve uma parte da equação por algum motivo, tu perdeu a chance de rever. Sim. Isso aí também é bom que o senhor também fica mandando os Excel, e daí dá para ver o senhor fazendo os Excel. Isso aí é muito legal. Isso daí é a parte boa do EAD, que a gente pode usar mais computador, os recursos computacionais que ajudam bastante isso daí. Pelo menos isso, né? Sobre isso, até quero dizer que tu sabe que, na verdade, eu acho que tem um aspecto bem bom das aulas pelo computador, que é o caso de elas ficarem gravadas, mesmo que... não no caso de tu vai assistir depois para não assistir agora, mas tu ter aquilo gravado, às vezes ajuda muito a tu rever o conteúdo, sabe? Porque existem algumas matérias mesmo que tu não encontra o conteúdo de forma tão fácil, sabe? Ou mesmo os livros são meio crípticos, ou coisas que não são tão simples de tu pegar e ler e compreender, da mesma forma que um professor passaria. Então, tu ter uma aula e poder rever é muito bom. Pelo menos para mim, que eu sou um cara que, na primeira vez que tu me fala uma coisa, tu me fala teu nome, eu não lembro, tu poder rever a aula, pelo menos a segunda vez, já ajuda a gravar bastante. Não, estou tão claro, tô fazendo exercício, vou lá e repito, em vez de ficar quebrando a cabeça, sabe? Sim, tem esse lado que o material tá ali quando tu tem alguma dúvida específica, né? Tu sabe, na aula tal, o professor falou sobre esse assunto, tu vai lá e olha aquele assunto daí, né? Tem essa vantagem. Porque acontece muito quando vê, tu não acha nada, principalmente na computação, e no final o professor falou em aula, mas tu vai acabar aprendendo uma semana depois com um indiano falando no YouTube, sabe? Aí tu ter aquele conteúdo da aula como foi dado ajuda bem mais, né? Do que tu ter que caçar um cara lá que tu não tem nem ideia quem é que está falando tudo aquilo, né? Não, e sabe que eu tenho o hábito, assim, agora esse semestre até tô com menos tempo, mas de vez em quando eu pesquiso, assim, né, até para indicar, eu não sei se vocês já olharam, mas a Unesp, que é uma universidade do estado de São Paulo, eles têm bons vídeos lá, assim, sobre aula de matemática, de física, esses conteúdos, por exemplo, de cálculo numérico, de cálculo diferencial, cálculo integral, sabe? Eles têm boas aulas gravadas, assim, os professores, eles ficam em frente a um quadro, né, ao lado de um quadro, assim, eles vão escrevendo, na verdade, eles têm um mecanismo que vai escrevendo automaticamente no quadro, né? É um recurso bem bacana que eles têm, assim.
E é uma boa referência, viu? Eles são bem cuidadosos, os exemplos são bem feitos, porque o cuidado que a gente tem que ter, né, de pesquisar e olhar outros materiais na internet, é que às vezes os materiais não são bem elaborados, né? Você tem que ter bastante critério, assim, né? É bom perguntar para alguém, porque pegar um material às escuras, assim, digamos, o primeiro vídeo que aparece, né? Às vezes a pessoa não tem o cuidado técnico, né? Então, vocês, como ele falou, o Jonathan falou nessa área da ciência da computação, da matemática, da física, tem pessoas que, né, conhecem o assunto, fazem um trabalho bem feitinho, mas tem pessoas que não conhecem tão bem e se aventuram e às vezes falam coisas que não são corretas. Então tem que ter bastante cuidado na hora de usar materiais alternativos, digamos assim, né? Com certeza. Em defesa, professor, felizmente tem que dizer que nem todas as aulas são tão elaboradas assim também. Então, mas sim, ajuda bastante. Ajuda bastante a gente ter não, é verdade. Eu digo a ti, assim, até às vezes, algumas aulas, por exemplo, que eu organizo aqui, eu não consigo, por exemplo, ter todo o planejamento, sabe? Algumas aulas eu tenho que improvisar, isso aí faz parte, porque o ritmo é muito acelerado, né? Então, o cuidado que eu tenho, assim, na hora de escolher os exemplos e fazer os cálculos é tentar apresentar, digamos, de uma certa forma que eu acredito que para vocês, né, fique em condições de ser entendido até para quem vai assistir depois, porque por exemplo, eu não tenho tempo, né, eu não tive tempo nesse semestre de assistir todos os vídeos dessa turma, não dá tempo, né? Então, eu não sei nem como é que fica, né? Não dá, é impossível, né? Porque tem as outras turmas, tem as outras atividades, né? Se eu pudesse assistir, eu assistiria, mas não, realmente não dá, né? Só fazendo um parênteses, professor, eu, na minha avaliação, assim, as suas aulas foram gravadas muito boas. Eu perdi 4 aulas, né? Eu entrei bem atrasado, né? Eu vim transferência do IPA. Sim, eu me lembro. Não tive dificuldade para pegar os primeiros... Claro que o conteúdo era um pouco mais simples, verdade? Mas as suas aulas ficaram bem desenvolvidas. Eu não tive dúvidas, por exemplo, das primeiras aulas. Que bom. Pegar bem o que estava gravado. Tive facilidade de pegar lá, ficou bem explicado, a didática ficou muito boa. Só para deixar um registro aqui das aulas que eu assisti. Que bom, André, que na verdade, assim, se eu fizer digamos, uma retrospectiva, né, que agora nós estamos há 1 ano e 1 mês, né, já trabalhando, né, nesse formato, eu te digo assim, eu posso dizer com sinceridade, as primeiras aulas que eu gravei em março do ano passado ficaram, assim, não é que ficaram ruins, mas eu usava o recurso que não era muito bom, né, foi uma coisa assim repentina, então as primeiras assim ficaram num ritmo. Eu acompanho desde lá, senhor. Usava quadro, né, senhor? Tu usava um quadro também. Lembra, Bruno, aquele quadrinho? Cara, aquele quadrinho foi o meu genro que me emprestou, né? Mas foi bom, senhor, foi bom também. Mas aí eu sentia dificuldade, mas era um quadro pequeno, bem menor que um quadro, né, aquele da sala de aula, que vai de parede a parede, assim, e aí eu tinha que apagar toda hora, então era um ritmo, interrompia, assim, né, a sequência. Meu Deus Mas nós tivemos um professor da mecânica, eu não tive aula com ele, mas eu vi num vídeo, ele arrancou a porta de um guarda-roupa e colocou na parede e era o quadro branco dele. Cada um, né, tem que usar os recursos que tem ali à disposição. E aí depois eu substituí, agora um colega meu me indicou, eu vou ver se eu consigo essa semana pesquisar, ele comprou é um recurso que tu conecta aqui no Note, que é como se fosse uma caneta,
que o Zoom captura... mesa digitalizadora. Isso, é uma mesa digitalizadora, alguma coisa assim, que aí a pessoa escreve como se estivesse escrevendo no caderno e aparece ali na tela. Isso, a minha mãe é professora de língua portuguesa para ensino fundamental e média, ela queria, daí eu comprei para ela. É bem bom, bem interessante esse recurso. Aham. Eu vou dar uma olhada agora nos próximos dias para ver qual é o recurso que... Porque vocês devem notar ali, né, que no caso do Word que eu uso para escrever as equações, aquilo toma um certo tempo, né, e se eu tivesse, por exemplo, a possibilidade de, alguns exemplos, fazer com esse recurso, talvez fosse, né, que tivesse uma fluidez melhor, assim, né, imagino eu. Eu sei que o Windows 10 tem acho que é o Whiteboard aqui, deixa eu ver. Sim. Microsoft Whiteboard, já dele mesmo, quando instala a caneta, ele detecta e ele já recomenda a instalação. E aí fica a tela branca. E aí tem vários recursinhos de caneta ali que dá para utilizar, né? Espessura de linha, tudo certinho, cores. Eu vou dar uma pesquisada para ver qual é o recurso que eu tenho condições de instalar aqui no meu notebook. Mas, pessoal, foi bem bom a gente conversar aqui um pouco. Vocês lembram, né, que agora está no período da avaliação intermediária das disciplinas de graduação, né? O nosso coordenador essa semana pediu para reforçar aqui os alunos. O André, que está chegando agora, talvez não conheça bem o procedimento. Eu tive um pouquinho de dificuldade, mas consegui fazer, professor. Ontem, teve um professor Recena de Materiais 2, nos deu um tempinho ali para fazer a avaliação da disciplina dele, e eu não sabia nem como iniciar, os colegas me ajudaram ali a achar... descobriu o caminho. Então já até fiz a avaliação para todas as disciplinas. Esse comentário que eu fiz aqui com o senhor, eu comentei lá na avaliação da parte da... não é didática, tem uma parte lá dos itens que utiliza aqui na aula online, né? Uhum. Organização, a gravação das aulas, eu fiz esses mesmos comentários lá na resposta da avaliação. É importante, né, assim, a participação de vocês, porque o MEC, já comentei, mas é bom, né, falar, porque o MEC solicita e cobra das instituições de ensino superior que os alunos façam as avaliações das disciplinas, e a PUC instituiu essas duas etapas, né, a chamada avaliação intermediária, que ocorre agora, nesse período, e no final do semestre tem a avaliação propriamente dita. Então, é bom que como o Bruno mesmo falou, né, a gente vai mudando os recursos e às vezes as pessoas podem dar alguma sugestão, alguma coisa, então é bem importante a participação de vocês, não só, né, nessa disciplina de cálculo numérico, mas nas outras, né, que vocês estão cursando, é bem-vinda a avaliação. Mas, pois bem, pessoal, então, na segunda-feira, né, nós fizemos um exercício na parte final da aula sobre a aplicação do método de Gauss-Seidel num sistema de equações 2x2, tá? E, né, eu dei alguns minutinhos para vocês tentarem implementar ali as formas iterativas, acho que foi na planilha que a gente fez, e vocês perceberam, né, que a sequência de números obtidos estava, na verdade, divergindo, né? Os valores estavam ficando assim bem distantes uns dos outros, e isso é um indicativo de que, em vez de convergir para a solução exata do sistema, os valores estavam fugindo, escapando, tá? Então a gente vai dar uma olhada nesse exemplo de novo, deixa eu só recuperar aqui o arquivo, já retorno aqui. É um exemplo 2x2, deixa eu localizar aqui no meu arquivo, e aí eu pedi para vocês, pensarem então, né, numa alternativa para resolver esse problema da divergência, tá? Então,
era esse sisteminha aqui, ó. Esse sistema 2x2, e nós fizemos, então, a formulação, para retomar aqui, né? Como é que a gente faz? Vamos supor, né, que a gente olha as equações assim, bom, e segue a receita direta, digamos assim, tá? Então, o que a receita, né, o que o método de Gauss-Jacob diz, né? A gente tem que, na primeira equação, isolar, né, como se diz, o x1, então eu terei, está escrito aqui, ó, o x1 igual a 3 menos 2 vezes o x2, tá? E na segunda equação, da mesma forma, a gente vai isolar o x2. Então, em cada uma das equações, né, a gente vai, digamos assim, andando na diagonal principal, né, isolando sempre o termo que está na diagonal principal. Então, na segunda equação, isolando o x2, a gente obtém esta equação aqui. O x2 é igual a menos 1 mais 2 vezes o x1. E aí, colocando os índices, né, ó, eu estou usando aqui o método de Gauss-Jacob. Então, lembra, Gauss-Jacob usa sempre, para calcular as novas aproximações, usa as informações do vetor anterior, né? Então, do lado esquerdo das fórmulas iterativas, que estão destacadas em tela, o índice vai ser k mais 1 nas duas equações, e do lado direito vai ser o índice k. Então, essa é uma forma de diferenciar, então, dizendo que as novas aproximações, né, são obtidas todas elas, né, independente da posição, né, tanto o x1 quanto o x2 da nova aproximação, da solução, elas são obtidas em termos das anteriores. Então, isso aí é bem mais... essa é, digamos assim, a simplicidade do método de Gauss-Jacob, certo? Bom, tudo bem. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que escolher, né, uma aproximação inicial, né, o termo que eu usei lá nos métodos iterativos, uma semente, né? Então, qual é o critério que eu estou usando de escolha da semente, né, da definição da semente? Ó. Na primeira equação, divide 3 por 1, dá 3. Então, essa é a aproximação inicial do valor do x1. E na segunda equação, divide a constante, que é 1, pelo menos 1, que é o coeficiente do x2. 1 dividido por menos 1 dá menos 1. Tá? Então, isso constitui uma forma, né, de padronizar a definição da semente, né, em vez de ficar procurando... Se não quiser usar, porque isso é uma coisa interessante, tá, pessoal? Depois a gente pode testar. Quando ocorre a convergência, tá, não depende da semente. Tá? Isso aqui é interessante. Tá? Quando ocorre a convergência, vocês podem chutar qualquer par de valores, no caso de um sistema 2x2, que não vai interferir na convergência. Tá? Mas o que acontece aqui? Né? Então, nós temos que a primeira aproximação da incógnita x1 é 3, e a primeira aproximação da incógnita x2 é menos 1. Né? Então, o que nós fizemos? Nós fizemos o cálculo lá no Excel. Tá? Então, vou abrir aqui a planilha para a gente olhar aqui. Então, a semente... Professor, eu achei valores diferentes para a primeira coluna, depois ficou diferente para a segunda também. Em relação ao que a gente está vendo na tela aqui? Isso. Tá, vamos ver lá. Vamos ver aqui. Ó. O x1 é 3 menos o x2. Né? 3 menos 2 vezes o x2. Vamos ver se eu escrevi certo ali. Deixa eu salvar isso aqui. Estão vendo uma planilha aqui de... Olha só. Então, é 13 menos 1. Para eu calcular isso aqui, ó, deixa eu minimizar aqui. Tá vendo? Ó? É 3 menos 2 vezes o G4.
É aqui que dá a diferença? Nessa primeira linha deu igual, 5 e 5. Tá. Mas na segunda linha deu menos 5 e 9, em vez de ser menos 7. Tá, mas então olha lá na tua planilha qual é a fórmula que ele está usando para calcular o valor. O valor continua sendo 3 menos o 2 vezes. Foi isso que eu fiz. Eu não fixei o valor de 3. Onde está K0, eu usei essa célula, professor. Eu tenho que fixar ela. E eu não fixei. Eu automatizei o processo. Tá. Mas... tu botou a célula F4? Isso. Eu coloquei ali a aproximação inicial no outro lugar, em outras 2 células e igualei aí. Já automatizei já tudo. Tá, e agora ficou certinho. Tá. Já viu o meu erro. Obrigado, professor. O Excel tem essa coisa, né? Por um lado é fácil de usar, mas é fácil a gente errar também, né? Eu recomendo, assim, pessoal, a gente fazer... claro, né, não vai conseguir fazer em todos os exemplos, mas, de repente, fazer 1 ou 2 etapas à mão, né? E aí faz aqui na planilha e confere, né? Quer ver? Ó, vamos fazer aqui para a gente ter uma ideia do andamento aqui do processo. Quer ver? Ó? Vamos imaginar aqui. Fazendo K igual a 0. E daí a gente enxerga, né, o processo das duas formas, fazendo, digamos, à mão e depois... Ó. Então aqui, ó, quando a gente faz o K igual a 0, aqui a gente né, já atualiza o lado esquerdo e aqui coloca para a gente, digamos, deixar registrado o andamento aqui, né, do cálculo. Então, observa, quando tu vai calcular aqui, tu vai fazer 3 menos 2 vezes menos 1. Tá? E aí vai dar 3 mais 2, que é 5. Que é o resultado que a gente obteve ali, né? E aqui vai dar menos 1 mais 2 vezes 3, né? Ó, agora eu vou substituir o x1, né? X1 do vetor 0, que é o 3. Né? Então, também vai dar menos 1 mais 6, que é 5. Né? Então, só para a gente deixar bem claro, né? Ó, o x1 do vetor 1 é 5. Né? Essa dupla notação é que pode, às vezes, confundir. Né? E o x2 do vetor 1 também é 5. Tá? Okay? Então, o que a gente tem? Nós tínhamos as aproximações, né, o chute inicial para a primeira incógnita, que era 13 menos 1, elas se tornaram 5 e 5, respectivamente. Tá? Então, esses são os valores que a gente vai usar. Então, quer ver? Ó, vou fazer aqui o uso da forma iterativa de novo. Vamos passar lá para outra folha, outra página ali, para a gente ver. Ó. Então, observa, aqui, ó, a gente substitui o K por 1, vamos fazer passo a passo. O índice, ele tem uma soma ali, né? Tá vendo? Tá, substitui ali por 1. Do lado esquerdo, então, né? Bom, agora registrei, fica x1,2 e x2,2. Então, eu vou calcular as novas aproximações, x1 e x8. Então, aqui eu vou fazer 3 menos 2 vezes... Ó, quem é o x2,1 é o 5, que está ali. Né? Ó, 3 menos 10, que é o menos 7, que foi calculado ali. Né? E se eu calcular aqui, né, vai ficar menos 1 mais 2 vezes... Quem é o x1? É esse aqui, ó. É o x1 do vetor 1, que também é 5. Então, coloco lá, menos 1 mais 9, opa, já estou fazendo a conta aqui,
menos 1 mais 10 igual a 9, tá? Então, olha só, beleza. Tá funcionando, ó. 5 e 5, que é a primeira aproximação, né? E aqui a gente até incluiu, né? Vocês lembram? Que incluiu o erro em x1 é sempre o valor absoluto, né? Da diferença aqui, ó. Nesse caso dá para fazer, né, visualmente, mas às vezes tem um monte de números quebrados que a gente não vai conseguir calcular. 5 menos 3 em valor absoluto é 2. 5 menos 1, né, em valor absoluto a diferença é 6. O erro máximo é 6. Aí passou para a segunda, né, aproximação, ó. Deu menos 7 e 9. Então, vejam, a diferença no x1 passou para 12, porque tu vai ter que subtrair esses dois aqui, ó. Menos 7, menos 5 dá menos 12. Em valores absolutos é 12. E esse aqui, o valor absoluto, a diferença é 4. Né? Então, o valor absoluto maior é 12. Então, o erro que era 6 passou para 12. Aí, continuando, deu menos 15 e menos 15. O erro absoluto aqui, ó, na primeira componente é 8. E aqui é menos 24. O valor absoluto é 24. Então, olha só, o erro absoluto que era 12 pulou para 24. Então, o que a gente observa? Agora a próxima, 33 e menos 31. A diferença aqui, ó, deu 48, né? Porque 33 menos 15 dá 48. E aqui menos 31 menos 15, a diferença é 16. Então a diferença máxima, que era 48, de 24 passou para 48. Ora, por isso que é importante incluir essa coluna aqui, pessoal, porque essa coluna ela indica a tendência se está havendo convergência ou não está havendo convergência. Porque pensa assim, ó. Essa coluna ela indica para nós o erro máximo em termos absolutos, tá? Se o erro absoluto está aumentando, né, significa que tanto na coordenada x1 quanto na coordenada x2, né, pelo menos uma delas, as diferenças, em vez de diminuírem, como acontece quando ocorre convergência, elas estão aumentando. E ora, 6 para 12, para 24, para 48. O que significa isso? Que o erro está dobrando a cada iteração. Né? Então, essa tendência indica claramente uma divergência da sequência. Não está havendo a convergência, certo? Então, quando acontece isso, a gente tem que observar, opa, esse negócio aqui não está funcionando. Né? Então, muito bem, a gente para e volta lá para o sistema. Ó. Então, o que a gente faz? Vamos pegar o sistema de novo, pegar as equações aqui e ver o que a gente pode fazer para resolver esse problema. Alguém chegou a pensar aqui em uma solução para resolver isso? Quem pode dar uma sugestão aí do que fazer para tentar contornar esse problema da divergência? Alguém dá uma dica aí? Vamos lá, pessoal. Podem sugerir. Se der certo, deu. Se não der, não tem problema. É tentativa e erro. Utilizar outros vetores? Hã? Utilizar outros pivôs? Não, André, isso não... Não, aqui até eu sei o que tu quer dizer com a terminologia do pivô, mas aqui nesse caso até não... Como a gente não faz aquelas operações de eliminação, né? Não faria diferença. Vamos lá. Outras sugestões, pessoal. Vamos lá, vamos... Fiquem... Não precisa ter vergonha. Se errar, errou, não tem problema. Na maior parte dos casos, as histórias que a gente ouve da ciência, das experiências que deram certo, das descobertas, elas são o resultado de milhares de tentativas que deram errado. Vocês não assistiram o filme Radioactive? Tá no Netflix.
Nunca assisti, professor. Vocês têm Netflix? Quem é que tem Netflix aí? Eu tenho. Então é uma sugestão. É um filme que retrata a vida da Mary Curie. Ela foi uma pesquisadora que nasceu na Polônia e fez a carreira dela na França. E ela fez descobertas na área da. Ela descobriu elementos radioativos, né? O rádio, por exemplo, é resultado das pesquisas, a descoberta do rádio e do polônio, né? As propriedades da radioatividade e tal. Claro que é um filme, né? Tem os seus. Tem umas coisas bacanas ali, a questão da história e tal. É uma boa dica. Por que eu falei isso? Porque mostra, assim, essa questão, né, de que às vezes a pessoa fica muito tempo tentando até descobrir, né, a solução. Não é uma coisa assim de imediato, né? São muitas tentativas infrutíferas até uma dar certo. E aí, pessoal, sugestões do que fazer com essas equações aí para resolver esse problema da divergência? Quais são as operações que a gente pode fazer num sistema que não altera a solução do sistema? Podemos mudar a equação, multiplicar por algum número, então, aí, professor, no caso. Mudar como, André? Podia multiplicar de cima por algum número, um número qualquer, para modificar ela, não vai mudar o resultado do sistema, né? Tu está dizendo, por exemplo, multiplicar tudo por 2 ou por 3? Isto, por exemplo. Mas não sei se vai mudar multiplicar por alguma menos coisa. 1, professor. Hã? Poderia multiplicar por menos 1. Simplificar. Se eu multiplicar por menos 1, por exemplo, a primeira equação é isso? Ambas as equações, né, para deixar igual. Vai ficar assim. Fica assim. Aí essa aqui vai ficar assim. Isso. Isso. É isso? Sim. Tá, e aí? Aí o senhor pode cortar o x2 da equação de baixo. Tá. Tu tá pensando para poder aplicar o método de Gauss aí. Tá. Não. Para poder conseguir. Tá, entendi. Não, o que eu quis dizer com a pergunta, tá? Agora entendi. Faz sentido. Não, o que eu quis dizer com a pergunta é o seguinte, tá? Eu quero tentar resolver esse sistema pelo método de Gauss-Jacobi, certo? De modo que haja convergência, é isso que eu quis dizer. Tá. Eu estou tentando ainda achar uma solução para resolver ainda por esse método, certo? Sem aniquilar. A tentativa é preservar a aplicação do método, certo? De modo que haja a convergência para a solução. Então, deixa eu pegar aqui as equações. Não dá para pensar numa semente diferente, então, professor? Pois é, aí que está a semente, como eu disse para vocês, quando ocorre a convergência, ela não faz diferença. Entendi. Não é que nem lá naqueles métodos iterativos de resolução de equações, aqui não. Isso é uma coisa curiosa do método Gauss-Jacobi, do método Gauss-Seidel. A semente não interfere na convergência. O que mais que a gente pode fazer, pessoal? Vamos lá, vamos tentando. Pensem lá o que a gente pode fazer quando aplica o método de Gauss, por exemplo. Não que a gente vai aplicar o método de Gauss, certo? Mas pense naquelas coisas que podem ser feitas num sistema que poderiam ser feitas aqui para tentar contornar essa questão da divergência, mas com o objetivo de usar o método de Gauss-Jacobi.
criar uma linha diferente, somando uma com outra, professor? Ou permutar uma linha com a outra, de repente, não sei se muda. Permutar uma linha com a outra? Foi isso que tu falou? Isso. Vamos ver. Vamos ver. Ó, a gente sabe que trocando as duas linhas de lugar não altera a solução, né? Então, vamos ver se... se resolve. Opa. Acho que mais... Eu tentei trocar a semente de lugar. Pois é, resolver. o Pedro, mas a questão é que a semente, se tu escolhe outra, em relação a... Quer ver? A gente pode até testar ali. E aí, vamos testar ali, se vocês verem. Quer ver? A gente começou com 13 menos 1, tá? Eu vou botar aqui, sei lá, 5 e 12. Ó. Ó, estão vendo? Olha só o erro lá. Olha só o erro lá. Vamos botar outro aqui. Sei lá, menos 6. O bom do Excel é que a gente troca rapidinho aqui. 25. Tá vendo? Sim. Tá, então, realmente, quando ocorre a divergência, tá, não é a semente que vai interferir. Vejam bem, isso é importante, tá? A gente fazer esse teste aqui, testar essa sugestão de vocês, porque realmente existem alguns métodos iterativos em que a escolha da semente faz diferença na convergência. No método Gauss-Jacobi e no método Gauss-Seidel não faz. Tá? Isso é uma coisa bem importante. Bom, vamos lá. Vamos ver qual é a consequência. Ó. Troquei as duas linhas. Ó, aqui, ó. 2x1 menos x2 igual a 1. Virou a primeira linha. E x1 mais 2x2 igual a 3. Tá? Então agora eu vou escrever as fórmulas. Vamos lá. Como é que ficam as fórmulas iterativas? Vejam que vai dar diferença agora nas fórmulas, porque embora o sistema seja o mesmo, né, o que vai acontecer ali na primeira equação? Ó, vocês vão isolar o x1 aqui, na primeira equação. Vou fazer aqui o cálculo detalhadamente. Vai ficar 1 mais o x2 dividido por 2, tá? E na segunda equação, faltou o índice ali, mas depois eu coloco o índice, não tem problema. Segunda equação. Ó, x2 igual 3 menos 1, opa, 1 não, x1. Vocês acompanhem aí para não... Por favor, para não fazer nenhuma coisa errada aqui. Ó. E divide por 2. Então, uma coisa importante, pessoal. Ó, olha só o que acontece aqui. Depois a gente coloca os índices. Estão vendo que a gente está dividindo por 2 nas duas equações? Nas duas formas. Agora vamos comparar com as formas anteriores. Ó. Tá vendo que a gente está multiplicando por 2 aqui? Ó? Então, isso é uma coisa que a gente deve observar que, pensa assim, ó, se tu pega uma certa quantidade, seja ela qual for, ela pode ser um valor bem pequenininho, tá? Começa a multiplicar sucessivamente por 2, o que vai acontecer? Qual é a tendência? Vai aumentar. Vai aumentar, né? Vai aumentar, né? Cada operação ele vai dobrar. Exatamente, a cada etapa vai dobrar. E se... Por outro lado, tu começa
a dividir por 2, é claro que além da divisão por 2 tem essa soma aqui, né? Então não é simplesmente dividir por 2, mas tem a operação de divisão por 2, a tendência, quando ocorre divisão em vez de multiplicação, é ocorrer um processo de convergência, porque, ó, pensa aqui, ó, soma e divide por 2, soma e divide por 2, várias e várias vezes. Aqui, ó, pega o x1, né, o menos x1, soma com 3, divide por 2. Pega o x1, troca o sinal, soma com 3, divide por 2. Então, como é uma operação sucessiva de soma e divisão, a tendência dessa sequência aqui, né, a probabilidade, a chance dela convergir se torna maior porque ela tem uma operação que atenua o crescimento, que é a divisão por 2. Tá? Então, vamos testar se vai funcionar. Então, aqui a gente vai colocar o índice, para a gente diferenciar o lado esquerdo do lado direito. Então, esse exemplo é muito bom, porque permite a gente ver claramente a diferença. Então, vamos lá. Quer ver? Ó, vamos fazer aqui. Vamos pegar. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês que realmente a semente não vai fazer diferença. Vamos pegar a mesma semente. Ó. Vamos pegar mesmo. E agora fazendo o K igual a 0. Tá? Então vamos calcular. Vou botar aqui, ó, agora a chavezinha ali para ficar. Então vamos pegar aqui, ó. Esta equação vamos inserir aqui. Aí vamos inserir esta. Tá? Ó, a gente bota aqui o 0. Para a gente ver a evolução aqui do processo. E aqui a gente bota o 0. É como se a gente estivesse fazendo a mão, digamos assim. Né? Quando a gente coloca o 0 do lado esquerdo, fica aqui, ó, x1 do vetor 1 e x2 do vetor 1. E do lado direito, ó, o que a gente tem? 1 mais o x2. Quanto é que é o x2? Menos 1. Tá? Divide por 2. Opa. Menos 1. Menos 1. Divide por 2. Agora sim. Vai dar 0. Aqui. 3. Opa, faltou parênteses. 3 menos 3. Mas aqui eu não fiz a semente correta, né, pessoal? Aqui eu ratei, ó. Aqui eu ratei. Vou explicar para vocês, ó. Qual é a semente que eu tenho que usar, ó? É o 1 dividido por 2, tá vendo, ó? Olha lá, ó. Porque agora, como eu troquei a ordem das equações, né? A minha semente correta é a outra, ó. Pelo critério, né? 1 meio aqui, ó. E 3 meios aqui. Ó. O critério é aquele. Divide a constante em cada linha, né? Em cada uma das equações, divide a constante pelo termo que está na diagonal principal. Ó, 1 dividido por 2 dá 1 meio. E 3 dividido por 2, 3 meios. Você até pode botar... Tá, então vamos botar aqui direitinho. 0,5. Aí vai dar 0,5 dividido por 2, que é 0,25. E aqui, 3 menos... vamos botar aqui a anotação decimal, que fica mais fácil. Divide por 2 dá quanto? 1,5 dividido por 2, 0,75. Tá? Então essa aqui é... Vamos fazer mais uma vez. Essa aqui seria a primeira aproximação, né? E... fazendo K igual a 1. Ó, a gente vai ter 2 aproximações aqui no braço, depois a gente olha lá no Excel. Então aqui vai ficar o x1 do vetor 1 mais 1, aqui o x2 do vetor 1, aqui 1 mais 1, e aqui o x1 do vetor 1. Tá?
Então vamos lá, vamos substituir corretamente aqui, é 0,25, vou deletar isso aqui por enquanto. E aqui 0,75. Tá, deleto aqui. Então conferindo ali, pessoal. X1, né, as formas iterativas estão aqui, né? Se a gente consegue enxergar aqui tudo na tela, vamos ver. Ó, x1 do vetor 1 mais 1 é 1 mais o x2 do vetor 1 sobre 2. O x2 é 0,75, então eu tinha errado aqui. x2 do vetor 1 mais 1 é 3 menos o x1 do vetor 1, que é o 0,25. Aqui é 0,25. Ah? Professor, Ah. eu tô com uma dúvida agora ali, ó. Quando o senhor fez ali o K igual a 0 no x1,1, ali tá 1 mais x2,0. E aí, Sim. na igualdade, o senhor tá usando sinal negativo. Sim, tu tem razão. Vou corrigir aqui, já corrigimos lá. Então aqui na verdade é 0,75. Isto. Agora sim, tá. E aqui tá certo, né? 3. Tá, então aqui é. Então os dois são 0,75. Tá, mas aqui é mais e aqui é menos, tá certo, né? Então aqui que é mais. Tá. E aqui também é 0,75. Isso aqui a gente tem que estar bem atento. Vamos lá. Então, 1,75 dividido por 2. 1,75 dividido por 2. 0,875, professor. Obrigado. 0,875. E 3 menos 0,75 dá 2,25, né? Divide por 2 dá, acho que 1,125, eu acho. É isso aí, professor. Tá. Então, o que a gente observa? Assim, né, olhando no visual aqui, parece que os números estão controlados, digamos assim, né? Estão vendo que, em vez de aumentar, como estava na sequência anterior, parece estar controlado. Agora, vamos lá. Vamos no Excel lá. Professor, outra dúvida só, rapidinho. Ali no Word. A ordem ali do X da semente 1 e 2. O X2 não seria 1,5? Ou é 0,5? No caso é 1,5 ou 3,5? Eu troquei aqui. Pois Tem é, eu razão. fiquei em dúvida, eu considerei o trocado. Não, eu que troquei aqui, tem razão. Eu troquei porque eu estava raciocinando com a outra fórmula. Ó, tem razão, ó. Aqui, na verdade, vamos botar na notação decimal que vai ficar até melhor de enxergar aqui. Aqui é 0,5 e aqui é 1,5. Então, de fato, ó, vamos fazer aqui escrever com um índice duplo que fica melhor até de enxergar isso aqui, quer ver? O x1, a primeira coordenada do vetor 0 é 0,5. Beleza. E o x2, tem razão, o x2 do vetor 0 é 1,5. Ó. Então vamos lá. X2 é 1,5. Aqui então vai dar diferença, vai dar 2,5 sobre 2, 1,25. Tá? E aqui. 2,5 sobre 2 vai dar 1,25 também. Tá? Tem razão. Então agora eu tenho, né, o X. Vamos pegar aqui. Vamos pegar aqui só esse cara aqui. O x1 do vetor 1 é 1,25 e o x2 também. 1,25. Ok.
Vamos ver se aqui a gente tem que corrigir, né? Então vai ficar 1,25. Então aqui vai dar 2,25, 1,125. Será que vai dar tudo igual aqui? Não, não, né? Aqui não vai dar. Ó, o X1 é 1,25. Opa. Aí vai dar 1,875. Isso, dá o 0,875, aquele que tu já havia comentado ali antes. Tá, repetir aqui. Tá. Então, beleza. Eu tenho que o x1, né, do vetor 2, esse cara aqui, ó. Esse cara aqui é o x1 do vetor 2. Esse índice aqui, na verdade, é uma soma aqui, que representa a aproximação na primeira posição, né, do vetor 2. Tá? E esta aproximação aqui, ó, também do vetor 2, só que é a segunda coordenada, né? Esse aqui é o característica desse método. Ele vai gerando as aproximações sucessivas em todas as posições. Tá. Então, beleza. Vamos ver se a gente consegue agora testar isso aqui. Acho que agora está certo aqui. Vamos testar essas fórmulas lá na nossa planilha. Vamos ver como é que vai ficar. A gente consegue enxergar aqui, ó. Vamos botar assim, eu vou deixar, deixa eu ver. Vou deixar na mesma posição aqui. Aí eu vou escrever a nova solução. Eu vou deixar na parte superior registrado ali o cálculo com a divergência, né? Para a gente poder fazer a análise depois. Então ficou. Como é que ficou a nossa aproximação inicial ali? 0,5 e 1,5. Depois eu organizo melhor isso aqui. Então ficou. Então aqui, ó, para calcular o x1, a gente vai colocar igual 1 mais o x2 dividido por 2. Tá. E aqui é 3 menos o x1 sobre 2. Igual a 3 menos o x1 dividido por 2. Tá. Então, veja. Tá. Agora a gente pode fazer o seguinte. Deixa eu diminuir isso aqui um pouquinho. Vamos organizar essa coisa aqui. Vamos centralizar. Aqui nós vamos fazer um índice aqui, só para ter um contador aqui, ó. Né? Aqui nessa posição. Opa. Aqui não tem erro, né? Porque nesse ponto aqui não feito nenhum cálculo. Aqui a gente vai fazer a diferença em termos absolutos. Este menos este. Tá, pessoal? Estou indo aqui. Se você estiver muito rápido, vocês, por favor, prendam o grito aqui. ABS. Esse menos este. E aqui o máximo desses dois aqui. Vamos ver o que acontece. A gente consegue agora
aqui deu certo, né? Ó, então veja que agora o erro está diminuindo, ó. Vê lá. O erro em x1 vai ser 0,18, em x2 0,06. Então a tendência, né, o que a gente observa aqui, ó, que começa a haver um processo de convergência, ó. Então, ver até o x5 aqui. É claro que, né, pessoal, que a gente está usando um recurso que acelera, né, os cálculos. A gente não está fazendo, a gente fez 2 etapas ali manualmente, mas olhando para essa tela aqui, se vocês tivessem que chutar aqui uma convergência para qual ponto no x1 e no x2? Parece ser 1 e 1, né? Eu apostaria que é 1 e 1 também. Vamos botar aqui mais. Ser. Parece ser, né? Vamos fazer mais umas. Tem o 8 ali, vamos ver. Mas aí, por via de regra, os números sempre vão convergir, correto? O x1 e o x2. Mas eles vão convergir sempre para 1 em geral ou pode ser qualquer outro valor? Deixa eu interromper aqui. Pode repetir para eu entender melhor a pergunta, por favor. Dentro nesse cálculo, a tendência são o número x1 e x2 convergir, correto? Isso, mas tu viu ali, depende de como é que tu escreve, né? Na formulação anterior estava divergindo, né? Sim. Mas a gente tem que fazer sempre a fim de que convirjam, certo? Sim, o objetivo é que convirja, sem dúvida. E eles vão sempre convergir para 1? Ou, na verdade, a gente consegue meio que prever para qual número eles vão convergir a partir de um número certo? Não, porque veja bem, o objetivo, né, na aplicação desse método é tu descobrir, né, tu calcular a solução do sistema, ok? Então, depende, em primeiro lugar, vamos supor que o sistema tem a solução, essa é uma hipótese, tá? Porque se a gente soubesse já a solução, bom, né, testava ali, não precisava fazer esses cálculos, mas vamos imaginar que ele tem a solução. E como tu disseste, a gente quer que a sequência vá para lá, convirja para lá para a solução, certo? Se a gente observa, como a gente está observando aqui, fazendo 5, 6 iterações, que os valores começam a se aproximar um do outro, tá? Aí tu começa, digamos assim, a analisar, bom, eu já estou percebendo uma convergência. Bom, eu vou fazer mais algumas, digamos 2, 3 iterações, aí eu pego aquele resultado, né, e coloco lá no sistema, como uma forma de testar, entendeu? Se der, digamos, uma diferencinha bem pequenininha em cada uma das equações, é porque realmente esse caminho, esse cálculo está mostrando uma convergência. É por aí, porque não tem como tu saber de antemão que vai convergir, né, porque a menos que tu já tenha essa informação, porque tu, né, dependendo de como a gente escreve as equações, pode ser que sim, pode ser que não. Então é meio que uma forma de testar mesmo, né? Claro que existem teoremas, claro, né, aí tem uma etapa 2, digamos assim, existem teoremas da matemática que se tu aplica lá alguns teoremas, tu consegue descobrir que sob certas condições sempre vai haver convergência, tá? Mas não é fácil a aplicação desses teoremas em todos os casos. Então, como a gente tem esse recurso aqui da planilha, né, eu estou mostrando uma forma aqui de resolver que tu não precisa recorrer a uma teoria mais sofisticada de garantia de convergência. Tá? Mas essa sugestão, por exemplo, que o André deu ali, é perfeitamente viável, né? Porque
às vezes, uma troca das equações vai fazer com que haja convergência. Tá? Então, vocês têm que pensar que isso é sempre uma carta na manga. Ó, aquilo que o Pedro falou lá, tem que ter uma carta na manga, né? Se referindo ao G2. Né? Mas a troca de equações também é uma carta na manga. Tá? Deixe ela sempre ali disponível. Ok? Mas não sei se eu respondi a tua pergunta aí, Jonas. Acho que sim, acho que deu uma clareada, professor. Obrigado. Tá. Então, vamos continuar ali, ó, quer ver? Ó, vamos fazer mais algumas aproximações aqui. Ó. Então, assim, ó, o que a gente observa? Ó, os valores estão com uma... Né, essas fórmulas que a gente definiu ali estão gerando uma sequência aqui no X1 e aqui no X2 que, diferentemente dessa sequência aqui, ó, que os valores aumentando, né, com o erro máximo aumentando muito, aqui o erro máximo está diminuindo. Ó. Então, essa coluna aqui, ó, tá, do erro máximo, é que é uma coluna que indica se está havendo convergência ou não, porque se o erro máximo diminui, o menor também tem que diminuir, então tem que diminuir, porque o maior controla o menor, né, certo? Então, significa que os valores tanto do X1 como do X2 estão ficando cada vez mais próximos dos outros, ó. Então, mas tu não tem como saber, né, que realmente vai ser 1 e 1, certo? Realmente não tem como saber, mas tu pode pegar, então, pega 0,998 e 1,002, tá? Vamos fazer isso. Ó. Então, a oitava aproximação, 8, digamos assim, nos dá. Então, qual é o x1 do vetor 8? Vou pegar ali. 0,998, professor. Tá, obrigado. 0,998. Olha só. Então tá, esse é o x1. E o x2? 1,00. Isso, só para a gente trabalhar com 3 casas decimais, ali pra, né, já que eu peguei o x1, eu vou botar aqui 1,002, tá? Porque acho que é 19 ali, né, Pedro? Isso, 19,53. Isso, então, tá, só que não, né, você não vai gerar um esforço muito grande. Então, ok, então eu tenho isso como solução do meu sistema. Então, eu vou fazer uma verificação. Tá? Vou fazer uma verificação. Eu pego lá o sistema e substituo esses valores. Certo? Então, eu vou ter lá, ó, vou botar aqui, 2 vezes o 0,998. E o x2 é 1,002, né? E aqui eu já vou substituir aqui, que daí fica mais fácil de eu... E aqui 2 vezes 1,002. Ó, vamos fazer a continha rapidinho aqui na calculadora mesmo. Ó. 2 vezes 0,998 menos 1,002, ó, dá 0,994, que é quase 1, né, pessoal? A diferença de 6 milésimos, né, em relação, né, o valor exato que seria 1, né? E aqui, ó, o valor exato é 3, e quanto é que vai dar? 2 vezes 1,002 mais 0,998. Ó, aqui dá 3,002.
né? Então, o resíduo, né? Isso é o resíduo, que é a diferença da solução exata para o valor calculado ali, ó. Deu na primeira... Quanto é que deu a diferença na primeira equação em termos absolutos? Vamos pegar o resíduo em termos absolutos. Aqui a diferença é 0,006 e aqui 0,002. Vamos ser sinceros. Nos problemas que a gente resolve no dia a dia, 6 milésimos e 2 milésimos de diferença está mais do que bom, né? Tá ótimo, né? Sim. Não precisa de uma precisão tão grande assim. Claro. Então, digamos assim, qual é a solução que eu vou considerar, então? Vamos supor que eu aceito, uma diferença na terceira casa, no resíduo, para mim tá bom. Então, esse 0,998 e 1,002 é uma boa aproximação dentro desse critério. Tá? Bom, mas eu quero uma solução melhor ainda. Bom, vai lá e faz mais aproximações aí, né? Vai ter um resultado ainda melhor. Isso aí é só... Bom, mas o que eu queria dizer para concluir? Né? Vocês vejam que como fez diferença, né? Trocou as linhas de lugar, tá? E conseguiu fazer com que houvesse o processo de convergência. Até notando aí, né, professor? Um deu 0,998 e o outro deu 1,002, né? Se jogar a diferença de um para o outro, dá 1 e 1, e aí não fica diferença nenhuma, não é verdade? Sim, mas claro que aí já é digamos assim, uma solução criativa, né, André? Sim, é. Não, e uma coisa interessante aqui, pessoal, ó, que vocês podem testar no Excel rapidinho aqui, ó. Pode botar qualquer semente aqui, ó. Bota -4 e aqui, sei lá, bota 10. Ó, tá vendo, ó? Claro, dá diferença. Tô mostrando. Hã? Ah, tá, desculpa. Não estamos compartilhando a tela. Isso. Eu me emociono aqui e não esqueço de clicar no verdinho. Ó, -4 e 10 lá, ó. Tá vendo, ó? Vou fazer mais duas aqui para a gente olhar aqui a convergência, ó. Claro que não vai dar o mesmo resultado, né? Mas se tu fizer mais e mais aproximações, tu vai ver que vai convergir, acaba convergindo para aquele ponto lá que a gente está desconfiado, que é 1 e 1, ó, tá vendo? Então, o interessante é isso. A convergência, ela não depende da semente. Tá? Depende de como a gente formula as equações. Ela depende só daquele arranjo inicial, então, ali, né? Depende daquele arranjo inicial, exatamente. Tá? A moral da história é a seguinte: a gente tem que evitar aquela situação que a gente fez primeiro, de multiplicar por 2, ou por 3, ou por qualquer número maior do que 1, porque a tendência é os números aumentarem, e aí eles fogem, eles escapam, né? Tá? É bem interessante essa característica aí. Isso vai tanto para o Gauss-Jacobi quanto para o Gauss-Seidel. Mas excelente, pessoal. É isso aí, ó. Para a gente aprender matemática, testar coisas que não funcionam até achar a solução é um ótimo caminho. Sim, com certeza. Porque, né, na maior parte das vezes, quando a gente vai tentando assim até descobrir a solução exata, a gente erra. Errei aqui, errei ali. Bom, o negócio é tentar, né? Não podemos se entregar para os homens. Com certeza. E professor, esse material da aula de hoje que o senhor fez mais passo a passo, o senhor posta também no Moodle, esse Word? Que o senhor Isso, isso até é bom ter falado, porque assim, ó, eu tenho de vez em quando, eu já compartilho aí, tá? Deixa eu entrar no Moodle aqui e te mostrar como é que está organizado aqui. Porque tem duas coisas que vocês podem acessar, né? Tem os vídeos e tem o material do Moodle. Deixa eu compartilhar aqui.
enquanto entra lá. Quer ver, ó? E aí, lá no Moodle eu dividi por tópicos, tá? E, então, nós estamos no tópico sistemas de equações lineares. Deixa eu entrar aqui na turma 340. Aqui. Ó, tá vendo? Tá vendo aqui que tem a parte superior aqui, o nome da turma e tal, o número da turma, melhor dizendo, né? Plano de ensino. Aqui, ó, teoria dos erros, tá? Foi a primeira parte. Tem todos os arquivos que eu fui usando, ó. Resolução de equações, tá? Então, no caso de vocês, né, são estudantes, ó, eu quero ver o texto do que o professor deu lá, Matt Gauss, dia 12 de abril, é só tu clicar ali, ó. Aí tu clica aqui, aí o arquivo, acho que para vocês aparece a opção de fazer download, né? Aí fica o texto lá, ó. Ó, tá vendo? Demora um pouquinho, mas tá abrindo. E o demais também, ó. Eu deixei até algumas planilhas ali. Todos os outros materiais sempre tá aí, ó. Achei bem fácil, professor. Esse aí que eu acho que não tá ainda, né? Esse material da aula de hoje. Não. Sim, o da aula de hoje não. Na verdade, assim, ó, eu tenho feito a atualização, assim, às vezes uma vez por semana. Finaliza, né? Isso, porque... Finaliza realmente a matéria, daí o senhor posta lá com todos os exemplos que a gente fez em aula, né? Isso, até assim... As que eu notei foi isso, né? Isso, até assim, se vocês, né, encontrarem alguma data ali que está faltando material, podem me falar que eu procuro, porque eu vou postando ali, mas como eu disse para vocês, eu não consigo conferir tudo, né? Tá? Então, se tiver algum material faltando, só mandar uma mensagem ali, professor, procurei na data tal ali, eu verifico e atualizo. Mas eu tenho feito isso uma vez por semana, mais ou menos. Geralmente é na sexta-feira ou no sábado, né? Eu vou ali e atualizo depois de atualizar a playlist lá do YouTube. Tranquilo, professor. Certo? Então tá. Agradeço aí a participação de vocês e na segunda-feira estaremos firmes e fortes de volta aí, tá? Com certeza, professor. Bom final de semana. Boa semana. Bom final Até o mês que vem, professor. Isso, até o mês que vem. Até mais. Falou. Boa noite, professor. Boa noite.